Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. O sumiço do gato. Histórias assombradas. A moça que nos conta esse relato diz que isso marcou muito, porque além dela ficar muito preocupada, ela ficou também muito triste, porque ela se apegou ao bichinho. E ela diz que isso realmente a marcou porque, além do acontecido, tudo aconteceu naquele sábado em que o Papa João Paulo II morreu. Não que ela seja católica, mas é que ela diz que a agonia do Papa estava estampada em todos os jornais e tudo, só falava disso, só falava dele. Então isso marcou. Bom, no começo da tarde, um pouco antes da informação do falecimento do Papa, ela tinha retornado da feira semanal que ela faz com algumas postas de peixe que ela acha que era traíra, e ela ia fazer pro almoço. E por se tratar de um peixe com bastante espinho, ela ficou meio receosa de dar um pedacinho pro gato dela, porque ele ainda era pequenininho, embora gato adore peixe, né, ela ficou meio assim. Esse gatinho era um gatinho siamês, que ela havia encontrado na rua algumas semanas atrás, miando de fome. Então ela adotou o gatinho. E ela diz aqui que como ela não estava louca, várias pessoas viram o gato, pois ele tinha carteirinha de vacinação e até um RA, um registro animal emitido pela prefeitura. Então, enquanto eles comiam o peixe ali, entretido também pela notícia na TV da morte do Papa, o gatinho subiu na perna dela pedindo um pedacinho de peixe. E ela cuidadosamente catou o gatinho e colocou ele de volta no chão. E o gatinho, contrariado, correu para debaixo do sofá, porque assim ele sairia do outro lado, subiria de novo no sofá para pedir peixe novamente. Daí ela desistiu e foi para a cozinha para separar um pedacinho de peixe para dar pro gato. As portas e janelas da casa dela estavam todas fechadas para evitar que o cheiro de peixe atraísse moscas. E para o espanto dela, o gato nunca mais saiu debaixo do sofá. E ela procurou esse gato, chamou esse gato, disse que até brigou com o marido dela, falando que ele que tinha sumido com o gato. Coisa assim que ela falou por causa do desespero dela, que ela não encontrava o gato em lugar nenhum, porque ela sabe que o marido dela nunca faria isso. Até porque os dois são voluntários em uma ONG que cuida de animais desamparados. Então ele negou que, imagina, ele não sumiu com o gato, ele não fez nada com o gato. E começou a ajudar a procurar o gato pelas redondezas. Mas não tinha por onde esse gato fugir. Porque além das portas da casa estarem fechadas, o muro da casa era muito alto. E também tinha cerca elétrica. Além de que o portão era totalmente fechado e não havia fresta, espaço para nenhum gato passar, nem que fosse filhote. Ela disse que revirou o sofá dela em busca de algum buraquinho que o gato pudesse ter entrado dentro do sofá e, sei lá, ter se escondido ou ter ficado preso ali dentro. Mas não achou nada. Arrastou armário, procurou buraco em tudo que é canto da casa, buraco na porta, buraco na parede, algum buraco que esse gato pudesse ter entrado e não encontrou nada. Nada que justificasse o desaparecimento desse gato. Semanas depois, eles empacotaram todas as coisas e se mudaram de lá, porque essa mudança já estava prevista por eles já iam se mudar mesmo. E no momento da mudança, onde se tira todos os móveis, né, do lugar, se empacota as coisas e tal, ela ainda procurou pelo suposto cadáver, né, do gato na casa dela, mas não encontrou nenhum sinal desse gato. Meu, o gato foi pra outra dimensão? Tipo, ele entrou no buraco de minhoca e deve ter saído lá no, sei lá, no Afeganistão. Qual a explicação pra isso? Se ela procurou vários pontos onde esse gato pudesse ter entrado ou saído ou escapado e não foi nem um minuto. O gato entrou ali pra debaixo do sofá e nunca mais saiu. Ela não viu mais o gato na vida inteira. E o marido dela tava junto. Qual a explicação? Se você tem uma explicação, deixa aqui embaixo nos comentários. E se você gostou desse relato, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau!